O Afeto que Alimenta, livro de Paulo César Pereira, lido por Paola Poliana. Capítulo 2, parte 4. Ao ler o livro de Juízes, deparei-me com uma história que ilustra bem a assertiva que tenho abordado. Em Juízes capítulo 9, vemos a história do primeiro homem a se declarar rei de Israel. Trata-se de Abimeleque, filho de um homem chamado Jerubaal. Como naquela época era permitido ao homem ter várias esposas, conforme suas condições de mantê-las, assim este teve vários filhos. Abimeleque, porém, não morava na casa de seu pai, mas em casa de sua mãe, juntamente com seus irmãos maternos. Fico pensando como Jerubaal poderia dar atenção a tantas esposas e tantos filhos. Com ele moravam ao redor, naturalmente, 70 filhos. Como os outros filhos, que não gozavam da presença nem da atenção deste pai, deviam se sentir? De qualquer maneira, este texto descreve em parte o que poderia ser uma expressão do que estava na alma de Abimeleque. Ele chegou-se para os seus irmãos da casa de sua mãe e fez o seguinte discurso: E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos seus irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Juízes 9:1. O texto continua dizendo que estes foram convencidos pela capacidade de articulação de Abimeleque e deram-lhe dinheiro. Com isso, ele alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. No versículo 5 lemos: E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens. Embora fosse uma época totalmente diferente da nossa, as emoções e sentimentos mais arcaicos do ser humano eram os mesmos. O fato é que todo filho que se sente desprestigiado por seus pais pode vir a manifestar tal desprezo. Pode ser uma atitude passiva, dependendo do temperamento, ou por uma atitude de vingança. No caso de Abimeleque, o estrago foi realmente grande. Ele procurou mostrar sua insatisfação assassinando 70 de seus irmãos. Em outro momento da história de Israel, no capítulo 1 de 1 Reis, conhecemos a atitude de Adonias, um dos filhos do rei Davi, que, pelo que a Bíblia narra, não era o filho preferido de seu pai. Ele decidiu proclamar-se rei, estando Davi ainda vivo, e preparou uma grande festa para sua coroação. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. O texto prossegue afirmando que tal atitude mexeu tanto com a mãe de Salomão quanto com o profeta Natã. Não vou entrar em detalhes, acreditando que Natã se sentiu desqualificado, entristecendo-se com Adonias. Penso que o profeta não tivesse tamanha fragilidade emocional a ponto de se sentir dominado por aquele sentimento. Na verdade, para que nos sintamos desvalorizados, a pessoa que nos desvaloriza tem que ser emocionalmente importante para nós. Acredito que Adonias não tivesse esta importância para Natã,
De qualquer forma, eu não estava lá para saber como realmente se sentiram. Porém, estes chegaram a Davi e o lembraram de sua promessa, que era de fazer Salomão rei em seu lugar. Depois de ungido rei, Salomão mata Adonias, seu irmão. Em 1 Reis 1:6, o texto sugere que Davi, sendo pai, não estabelecia limites ao filho, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: "Por que fizestes assim?" A permissividade pode levar um filho a entender que seus pais não o amam, justamente por não lhe impor limites. Uma criança solta, ou seja, sem marcos estabelecidos por seus pais, pode se sentir abandonada. Isto pode, naturalmente, provocar uma reação de passividade e baixa autoestima, ou uma reação de vingança. Parece que Adonias ou era aquele tipo de jovem que, sem limites, pensa que pode fazer tudo, ou aquele que tenta chamar a atenção de forma que passa por sua cabeça. No estado do Rio de Janeiro, o fato de adolescentes saírem de suas casas e se unirem como namoradas ou mesmo mulheres de jovens traficantes começou a chamar a atenção da sociedade. Quando os responsáveis eram entrevistados, sempre era comum a presença das mães, nunca a dos pais. Existe um termo muito usado em psicologia chamado necessidade de pertencimento. Este significa que toda pessoa necessita de alguém que lhe seja superior. A ausência deste preenchimento faz com que a pessoa se sinta carente. Qualquer um sabe que, por mais que a mãe dê proteção, amor e carinho, por si só, não substitui a presença do pai dentro de casa. De igual modo, o pai jamais consegue substituir aquilo que compete à mãe fazer. Meu professor de psicanálise relatou que só se percebeu maior que seu pai quando estava com 21 anos de idade. Ora, talvez ele já estivesse mais alto que seu pai há um bom tempo. Eu lhe disse que poderia ser por esta necessidade de pertencimento, ou seja, caso se visse maior que seu pai. Como poderia contar com sua proteção? Ele gostou da minha análise e declarou que eu tinha futuro nesse assunto. Talvez ele tenha tido razão. No momento em que estava corrigindo algumas coisas no computador com respeito a esse material, fui interrompido por minha filha, procurando atrair minha atenção. Como não estava conseguindo, veio com o pedido que qualquer um de nós pararia para atender. Disse: "Papai, quero fazer..." Nesse instante, minha esposa não se encontrava em casa, então fui eu mesmo responsável por atendê-la. Garanto que o tempo foi maior do que normalmente costuma ser. Toda pessoa sabe o que fazer para conseguir as carícias que deseja. E com uma criança de apenas 2 anos e meio, não é diferente. Ouvi um relato sobre uma jovem criada na igreja evangélica, portanto cheia de princípios e valores que naturalmente faziam parte da sua personalidade. Foi procurar determinado pastor que, por seu conhecimento em psicologia, era visto como conselheiro capaz de ajudá-la. Ela o procurara falando de seu desejo de ter relações sexuais. Há uma frase conhecida que diz: "Alguns procuram o conselheiro de acordo com o conselho que querem ouvir." E foi o que ouviu. Por ser pastor, aquele homem era uma figura de autoridade respeitada e emocionalmente significativa para ela. Pelo menos, assim desejava que fosse. Ele a aconselhou que vivesse a sua sexualidade, dizendo ser seu direito. Só que ela não tinha namorado. O seu caso não era de uma jovem que estava em dúvidas sobre se entregar a um rapaz com quem já desenvolvia um relacionamento afetivo e íntimo. Logo, tomou a decisão de ir a uma festa onde bebeu e terminou se relacionando sexualmente com alguém que a engravidou.
Entretanto, não sabia quem era o pai da criança. Volto a enfatizar. Ao que está faminto, até o amargo lhe parece doce. Sobre essa experiência, segue uma sugestão. Evite decidir a vida de uma pessoa, dando conselhos que podem ser considerados bons para você, mas que podem não ser para os outros. Imagine as consequências na vida dessa jovem. Uma alma culpada pode acabar por encontrar uma maneira de se punir. O problema é que aquela jovem fez algo contra os seus próprios valores e princípios, os quais foram estabelecidos e estruturados durante anos.